Terra. O mundo de água. Quase 3/4 da superfície encontram-se sob uma colcha de retalhos azuis de mares e oceanos. Para nós, um ambiente alienígena que mal começamos a explorar. Formas de vida extraordinárias vivem nessas profundidades. Cada uma moldada por um mundo de imensa variedade e extremos. Como os continentes que eles cercam, nossos oceanos estão repletos de histórias para contar. Segredos para revelar. E personagens para conhecer. Esta é uma jornada para seu mundo lindo, mas frágil. Em que a luta para sobreviver produz uma elegância encantadora. Um trabalho de equipe genial e encontros fascinantes que revelam o encanto do azul profundo. O encanto do azul profundo. África. O grande continente africano. Uma região de selvas indomáveis, de predadores e suas presas. Mas as caras conhecidas das planícies são só uma parte da história. Pois essa vasta massa de terra está espremida entre dois oceanos colossais, que colidem com seus flancos, formando alguns dos litorais mais espantosos da Terra. Dos recifes de águas tépidas do Oceano Índico aos recantos frios do poderoso Atlântico. A vida pode ser abundante, diversa e estar armada até os dentes. Cada ano, os caçadores assumem posição de destaque em um dos maiores espetáculos da natureza. Uma migração que rivaliza em escala e drama a de qualquer outra espécie do planeta. Quando bilhões de sardinhas juntam forças para combater um exército de predadores que está à espreita. Na ponta sudoeste, a África molha o pé nas águas geladas do Oceano Atlântico. O litoral produtivo da Península do Cabo logo a transformou em um lar atraente para quem quer viver à custa do mar. A história europeia da cidade do Cabo começou em 1652, quando um entreposto comercial foi fundado ali para navios na rota do Extremo Oriente negociando artigos exóticos. As casas de cores luminosas do quarteirão malaio são um lembrete multicolorido de um capítulo sombrio da história da cidade. Muitos residentes descendem de escravos, aqui trazidos do sudoeste da Ásia nos séculos XVIII e XIX. Hoje, a cidade do Cabo é uma mistura de culturas de todo o globo. Mas as tradições locais ainda têm seu lugar com muito orgulho. O pier movimentado é o coração que dá vida à cidade. Desde sua construção em 1860, o pier oferece proteção das potentes tempestades de inverno na cidade do Cabo. Assim como um ponto de atração para todo tipo de marujo. O Victoria and Alfred Waterfront se tornou o ponto turístico mais visitado da África do Sul. Mas os cafés, bares e lojas de souvenirs não são a única atração da cidade do Cabo. A cidade fica a pouca distância das várias enseadas e praias da península.
Um ponte perfeito para a nova geração de exploradores do mar. Mas uma praia é reservada aos nativos. Boulders Beach é um dos raros locais de acasalamento da única espécie de pinguim que se reproduz na África. Para ficarem mais frescos sob o sol forte, os pinguins africanos têm menos penugem que os primos antárticos e ficam quase o dia inteiro se alimentando no mar. Mas um dia de labuta na pesca, a prioridade é a secagem. E como em todas as praias do mundo, todos querem o melhor lugar. A aurora sobre o cabo. Estas águas estão entre as mais revoltas do planeta. Mas a calma espelhada da manhã oferece perfeitas condições para se encontrar um dos mais fabulosos residentes da África. 8 quilômetros além da costa, baixas projeções de rocha oferecem um trampolim perfeito para milhares de lobos marinhos do cabo. Mas este terreno em particular fica no meio de uma vizinhança muito perigosa. Um canal profundo corre entre duas das ilhas. É conhecido como o Beco dos Tubarões. A presença de tantos lobos marinhos torna este estreito braço da água um imã para os grandes tubarões brancos. E para os mergulhadores que procuram um encontro inesquecível com o mais temido predador do planeta. Uma silhueta inequívoca faz disparar os corações. O tubarão pode ter captado o rastro oleoso da isca a 5 quilômetros de distância. Os tubarões brancos são famosos pela curiosidade e se aproximarão sem temor de barcos ou bisbilhotarão o resultado de uma pesca. Mas a natureza oferece poucos alimentos gratuitos. E o tubarão branco está perfeitamente equipado para perseguir presas grandes e velozes. O corpo em forma de torpedo é impulsionado pelos poderosos músculos da cauda, que podem atingir velocidades de até 40 km por hora, o que os tubarões usam para abocanhar lobos marinhos que estão mais acima. Diferente da maioria dos tubarões, os tubarões brancos também têm sangue parcialmente quente. Manter os músculos de natação 5 graus acima da temperatura da água em volta os deixa prontos para a ação nas águas frias do cabo. Mas este grande predador marinho ainda guarda muitos segredos. Tubarões etiquetados na África do Sul surpreenderam os pesquisadores ao reaparecer até na costa da Austrália. E nós pouco sabemos a respeito de sua reprodução, a vida social ou inteligência. O grande tubarão branco domina a nossa imaginação. Mas esperamos que não seja mais tão misterioso no futuro e nem tão mal compreendido. A 1.500 quilômetros da costa leste da África e só 4 graus ao sul do Equador, o arquipélago das Seychelles se banha nas águas mornas do Oceano Índico. À primeira vista, este posto avançado de ilhas aparentemente tranquilas não poderia ser mais diferente da agitação desenfreada de cidades como a do Cabo.
Mas logo após a arrebentação, existe uma vasta metrópole tão agitada e congestionada quanto qualquer selva de pedra. Nessas águas mornas e rasas, o Recife não dorme jamais. Os corais se elevam como arranha-céus, criando um lar tridimensional para uma comunidade quase urbana de peixes e invertebrados. Uma tamarutaca fica de olho no engarrafamento matinal. A maioria dos peixes do Recife só se mostram ativos durante o dia e acorda cedo para participar de um calendário frenético de alimentação, misturando-se com milhares de outras espécies. Há quem pegue uma esteira rolante de correntezas para chegar às áreas particulares preferidas de alimentação. Os agitadores da alta sociedade do Recife se reúnem onde quer que as correntezas prometam entrega de comida rápida. Se bem que um labirinto de orifícios e becos de coral nunca esteja longe, caso alguém tente fazer deles o prato principal do almoço. Para sobreviver no Recife, é preciso estar preparado para uma vida de corre-corre. Mas os corais que formam o tecido do Recife lançam suas fundações de forma imperceptivelmente lenta. Os corais que parecem pedras são, na verdade, colônias de minúsculos animais de corpo macio, conhecidos como pólipos. Os pólipos convertem dióxido de carbono e cálcio da água do mar em um esqueleto externo de carbonato de cálcio resistente, que a cada geração cresce mais na direção do céu. Algumas espécies de coral tomam formas achatadas. Outras se ramificam de forma intricada. Ocupando apenas 1% do solo oceânico, os ramos estendidos oferecem abrigo para 25% de todas as espécies marinhas. A maioria delas restrita a este único local do planeta. Para muitos habitantes do Recife, a cooperação é a chave para o sucesso. Peixes palhaços enxotam os predadores das anêmonas, em troca de proteção contra os tentáculos espinhosos. Aqui eles são imunes. Mas outras formas de trabalho em equipe são mais efêmeras. Este peixe-anjo imperador quer se esquivar da multidão e encontrar tempo para um pouco de mimo. Ele está procurando um dos residentes mais dedicados e trabalhadores do Recife. Felizmente, hoje não há fila. O bodião limpador ganha vida arrancando pele morta e parasitas do corpo e das guerras de peixes maiores. O bodião ganha uma refeição e o peixe-anjo ganha uma faxina refrescante em todos os lugares difíceis de alcançar. A maioria dos recifes de corais se encontram nas zonas tropicais do planeta, entre os 30 graus norte e sul do Equador. Aqui, o delicado equilíbrio de fatores que os corais precisam para crescer está perfeito. A água tem que estar entre os 16 e os 30 graus Celsius. E ser clara o bastante para permitir a penetração de luz solar. Os pólipos de coral contêm um tipo especial de alga que vive dentro de seus tecidos e usa a energia solar para produzir açúcar, assim como fazem as plantas. Os pólipos se beneficiam deste surto energético e a alga pode morar na fortaleza murada do coral, completando uma parceria perfeita ao reciclar os dejetos dos pólipos. Fortes correntezas também são vitais para o Recife, que filtra um jorro permanente de minúsculas criaturas planctônicas através dos tentáculos ansiosos dos pólipos.
As correntezas têm que estar cheias de comida, mas nem tantos outros nutrientes que incentivem o crescimento de algas que roubem a luz do sol, que chega aos corais no fundo. Qualquer alga na superfície do Recife é controlada por lambiscadores, como o peixe cirurgião azul claro. O nome dele foi inspirado numa espinha protetora próxima da cauda, que é tão afiada quanto o bisturi de um cirurgião. O peixe anjo real usa a boca alongada para delicadamente puxar algas e invertebrados dentre os ramos de coral. A dura carapaça externa do coral o protege de muitos pretensos predadores, mas não de todos. O peixe-anjo semicirculatus belisca os pólipos macios escondidos dentre as estruturas pétreas. Peixes papagaios são bem mais destrutivos. Eles usam os bicos de papagaio para arrancar nacos de coral, que são pulverizados por poderosos dentes na garganta. O peixe-papagaio digere as algas contidas nos tecidos dos pólipos, e o esqueleto calcário do coral é expelido em finas partículas, também conhecidas como areia. Alguns peixes-papagaio produzem até 90 quilos de partículas de coral por ano, que as águas levam para criar as praias de areia fina que nós achamos tão irresistíveis. Com paisagens que lembram um livro de histórias, as 115 ilhas que constituem o arquipélago das Seychelles há muito atraíram a atenção de habitantes do mar. Esses pontos de terra firme formam uma área do tamanho de uma cidade pequena, mas estão espalhadas por uma região do Oceano Índico mais ampla que a África do Sul. O isolamento ajudou a preservar a incrível riqueza natural das ilhas. Além das praias, há um paraíso com mais de 700 espécies de plantas. 10% delas são encontradas exclusivamente nessas ilhas. A necessidade de conservar esse singular ecossistema foi reconhecida pelos primeiros colonos franceses que aportaram aqui no século XVIII. Hoje, mais da metade das Ilhas Seychelles é área de proteção da natureza ou reserva marinha. Peixes soldado listrados patrulham a área que lhes pertence aqui. Eles estão armados com espinhas e escamas afiadas. Mas são os cardumes em nado sincronizado que lembram formações militares que lhes deram o nome. Diferente de muitos peixes de Recife, os soldados ficam mais ativos depois do escurecer. Os olhos avantajados lhes garantem visão noturna aguçada. Roncadores aparecem como se tivessem caído de uma caixa de doces coloridos. Há diversas variedades diferentes, cada uma com uma embalagem característica. Listras ao estilo pijama. Há uma vibrante estampa zebrada. Todas as espécies compartilham de uma característica em particular.
Um par de lábios grossos e borrachudos que eles usam para aspirar pequenos peixes e crustáceos. Em um recife cheio de predadores, estar entre os pequenininhos significa ter que ficar constantemente de olho nos vizinhos maiores. Este gobião de Michel de 3 centímetros faz o que pode para imitar a Penatulácea, onde ele mora. Este é um coral macio formado por uma colônia de pólipos que não produz casca e desempenha diferentes papéis na estrutura em forma de samambaia. O gobião é grato pelo abrigo, mas não pode oferecer muito em retribuição, além da companhia silenciosa. Um recife de coral pode levar milhares de anos até atingir a maturidade, mas nas Seychelles, um recife bem mais jovem está florescendo, pois recebeu uma mãozinha na luta pela vida. Essas barcaças idênticas são um recife artificial, formado pelos cascos ocos de 2 barcos, que foram deliberadamente afundados para servir de lar para a vida marinha. Esses recifes artificiais bloqueiam a correnteza e criam uma área de alimentação abrigada para pequenos peixes que comem plâncton. E para muitos predadores. Os destroços logo foram colonizados por uma camada espessa de algas, esponjas e coral. A superfície acidentada oferece um esconderijo perfeito para aqueles que gostam de evitar os perigos do mar aberto. Os peixes-gato listrados desfrutam da proteção das paredes sólidas da embarcação afundada. Esta é a única espécie de peixe-gato que mora dentro de recifes de coral. Pela força da união, os jovens melhoram as próprias chances de chegar à maturidade. Todos os cantos foram transformados em residência. Peixes-vidro ficam bem perto dos destroços, e uns dos outros. As nuvens iridescentes que eles criam confundem os predadores. É a única forma de defesa que eles têm contra um mundo onde peixe pequeno consta do cardápio de quase todos os habitantes. Mas os predadores também têm lá os seus truques. Um monte de algas? Ou um polvo? Uma pedra? Ou um rascaço esperando que a próxima refeição se aproxime? Mas nem todos os habitantes da África se preocupam tanto em atrair a atenção. Nas águas frias do Cabo Sul-Africano, bilhões de sardinhas estão prestes a marcar sua presença. Ao embarcar em uma perigosa jornada, que atrairá alguns dos caçadores mais perigosos da África direto para o caminho delas. Uma aurora invernal desperta a costa selvagem da África do Sul. ...200 quilômetros de inóspita área selvagem que circunda o cabo oriental do país.
Mesmo assim, essa vizinhança rústica não impediu que o gado local se apossasse de boa parte das praias. Em junho e julho, todos ficam alerta para sinais do maior evento natural do ano. Os cardumes rodopiantes de sardinhas iniciaram a migração que os afasta das águas do Cabo e estão vindo nesta direção. O peixe tem só 20 centímetros de comprimento, mas os cardumes que eles formam são tão vastos que dizem que podem ser vistos do espaço. Onde quer que os cardumes sejam avistados, uma epidemia de febre da sardinha logo se abate sobre a comunidade local, que logo poderá pegar sardinhas à beira-mar. O território natal das sardinhas fica perto da ponta mais ao sul da África. Mas, por alguns meses a cada ano, elas ampliam o território ao trafegar ao longo da costa na direção dos campos de alimentação abundantes do Oceano Índico, 1000 quilômetros ao norte. Uma correnteza veloz e morna na direção sul espreme uma estreita faixa de água fria de encontro ao litoral africano. As sardinhas utilizam esse corredor de água fria na peregrinação anual. Mas os limites do canal as deixam encurraladas nas águas costeiras rasas, que oferecem pouco espaço de manobra e evasão contra os incontáveis predadores que as perseguem sem trégua. A vida nas águas da África pode ser muito abundante. Mas como todos os ecossistemas marinhos, ela também pode ser extremamente vulnerável. Os recifes de coral de todo o globo estão sob a ameaça de um mundo que pode estar mudando mais rápido do que a capacidade de adaptação deles. 60% dos recifes do planeta são ameaçados pela poluição, a pesca predatória e a especulação imobiliária nos litorais. As condições de crescimento dos recifes têm que ser tão delicadamente equilibradas quanto a elevação na temperatura da água ou um decréscimo na transparência, senão podem impossibilitar a sobrevivência dos pólipos. Foi dada a largada para melhor compreensão de tais ameaças e proteção contra elas. Se quisermos garantir que nossos recifes não desapareçam, levando embora seus habitantes multicoloridos. A tartaruga de pente também encara um futuro de incerteza. Elas ganharam seu nome pela cabeça estreita e um bico de pássaro que usam para cutucar as reentrâncias do Recife em busca de comida. Elas são apreciadoras de esponjas e incluem na dieta várias espécies que podem ser tóxicas para outras criaturas. Sua impressionante carapaça lhes dá proteção contra predadores como os tubarões, mas também as deixam à mercê dos pescadores. Nossa fascinação por sua linda concha, assim como pela carne e pelos ovos de tartaruga, levou muitas populações à beira da extinção. Depois de vagar pelo planeta nos últimos 50 milhões de anos, este gracioso viajante oceânico hoje flutua perigosamente à beira do precipício. Nas planícies orientais do Cabo, na África do Sul,
O futuro parece muito mais promissor para os leõezinhos. Contanto que consigam dominar a arte da caça. Com certeza, um galho faz as vezes de companheiro de treinos. Mas não há nada como um adversário de verdade, ou ganhar uma briga com um dos irmãos. A brincadeira de luta afia a habilidade que esses pequenos predadores precisarão um dia para dominar presas muito maiores que eles. Mas treinar um pouco mais não faz mal algum. Os aprendizes de caçadores podem parecer inofensivos, mas os gnus e as zebras permanecem vigilantes. Eles estão acostumados a conviver com os predadores e sabem que quem baixa a guarda raramente sobrevive para repetir o erro. A necessidade de ficar perto do olho d'água preferido ajuda a manter a comunidade da savana bastante unida. Mas quando a margem está livre, o momento é perfeito para sorver um líquido refrescante. As águas costeiras da África do Sul não são famosas apenas pela migração anual das sardinhas. Elas também são lar de alguns dos recifes de coral mais cheios de vida do continente. A Baía de Sodwana é um refúgio para mais de 1000 espécies de peixes que formam um elenco com todas as cores do arco-íris. Mas as estampas hipnotizantes não são mero exibicionismo. Para os peixes dos recifes, as cores desempenham um papel vital na comunicação, na seleção de reprodutores e na defesa. A garoupa tenta se esconder atrás das pintas de leopardo. Falsas marcas de olhos são só uma maneira de atrapalhar a mira de predadores em potencial. Imagina-se que os peixes veem as cores de modo muito diferente dos humanos e podem detectar faixas de ondas de luz invisíveis aos nossos olhos. Cores tão berrantes para nós podem, na verdade, permitir que eles se confundam com o fundo dos corais, das pedras e do mar. Para os vistosos residentes do Recife, o mundo caleidoscópico está cheio de mensagens e conversas animadas em um idioma de cores que nós apenas começamos a compreender. Acima do Recife, a água-viva dança um solitário balé. Mas qualquer criaturinha que se enrosque nos tentáculos esvoaçantes verá que foi parar no meio de um abraço ardente e mortal. Os corpos das águas-vivas são bastante translúcidos, mas algas que vivem nos tecidos podem acrescentar estranhos matizes que lhes complementam a aparência alienígena. No litoral,
os observadores de sardinhas localizaram o primeiro cardume do ano. Era a notícia que as equipes de mergulhadores esperavam. Todo ano, mergulhadores de todos os cantos do mundo vêm para cá na esperança de viver uma aventura subaquática, capaz de eclipsar qualquer outra. Lutando para ultrapassar a arrebentação. Eles se preparam para participar da caçada. Poucas centenas de metros além das praias da costa leste da África do Sul, um exército de predadores se mobilizou, rastreando milhões de sardinhas que rumam para o norte ao longo da costa. Os golfinhos comuns comandam o ataque. Uns 20 mil deles participam da caçada, reunindo-se em equipes superpoderosas que podem chegar aos 5 mil elementos. Juntos, eles varrem a costa até acharem as sardinhas, ou as sardinhas acharem eles. Lá no alto, atobás do cabo circulam ansiosos. Acredita-se que eles sincronizam o ciclo de reprodução para que os jovens fiquem independentes na época que as sardinhas chegam e possam aproveitar o banquete. Os mergulhadores vão sentar na primeira fila para ver a batalha que se aproxima. Lá embaixo, cações baleeiros entram em prontidão. Os golfinhos tomam fôlego na calma que antecede a tormenta. 40 toneladas de baleias jubartes saltam pela água. Os gigantes do oceano se dirigem aos campos de alimentação polares e não se desviarão nem por um potencial banquete em promoção. Mas chega de boas notícias para as sardinhas. Nuvens de tempestade anunciam a chegada da migração. Ondas e ondas de sardinhas se aglomeram em cardumes que podem chegar a ter 7 quilômetros de comprimento, 1,5 km de largura e 30 metros de profundidade. A massa combinada de sardinhas pode superar a grande migração de gnus da África. À medida que as sardinhas passam, os predadores que deram tanto duro para chegar até aqui podem finalmente recolher a recompensa. Como se controladas por forças magnéticas, o bem coreografado balé das sardinhas confunde os perseguidores e evita que eles coloquem qualquer indivíduo em particular na alça de mira. Unidas, elas se protegem. Mas como os predadores sabem, divididas, elas sucumbirão. Os golfinhos são mestres da estratégia. Trabalhando em equipe, eles acossam as sardinhas ao soprar muralhas de bolhas que lhes bloqueiam a rota de fuga. Os golfinhos acabam separando um pequeno grupo de sardinhas do cardume principal.
Um grupo que serve de isca. Rodeadas de predadores, o grupo de 20 metros de sardinhas se vira do avesso. Quando os tubarões entram na disputa, resta um único lugar para onde fugir. Em uma última tentativa de fuga, as sardinhas nadam para a superfície, só para cair no bico dos atobás, que lançam um ataque aéreo de precisão cirúrgica. A 30 metros de distância, eles se lançam no mergulho a 100 km por hora para agarrar sardinhas ainda 10 metros abaixo da superfície. Em menos de 20 minutos, o grupo que serviu de isca será dizimado. Nas próximas semanas, as sardinhas perderão muitas batalhas como esta. Mas, ao fim da guerra, elas triunfarão. Os vastos contingentes garantem que elas sobreviverão em número suficiente para dar prosseguimento ao dramático ciclo da vida delas. É uma estratégia que garante a sobrevivência de muitos, mas para uns poucos azarados. O jogo acabou. Versão brasileira Audiocorp.